Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Carolina e eu tô aqui novamente no meu canal depois de muito tempo, vou fazer algumas reflexões com vocês sobre espiritualidade, enfim. E hoje eu queria comentar com vocês sobre a palavra igreja, tá? Igreja, hoje em dia, a gente fala assim, eu vou à igreja, né? Eu vou à igreja. Só que esse eu vou à igreja transformou a igreja em um lugar, porque vou é uma ação que você sai daqui e vai para um outro lugar, né? E transformou o vou à igreja que fica conflitante com ser a igreja, tá? Então, se você usar mal essa palavra, você vai ter confusão no seu entendimento. E é bom que você entenda que cada palavra, dentro do seu contexto, tem o seu significado. Na Bíblia, não é usada essa palavra nesse contexto, dando este significado de local. Quando eles querem falar de local, com esse contexto, com essa finalidade de significado, a gente vê a Bíblia falando templo. Templo. Hoje, a gente não fala eu vou ao templo. A gente fala eu vou à igreja. E aí há uma confusão de significado, tá? Qual é o novo significado que essa frase, nesse contexto, dá? Que igreja é um lugar. Mas no contexto bíblico, essa palavra, ela é utilizada assim. Eu vou mostrar para vocês. Isso daí não tem nenhum problema, tá, gente? A forma como você dá um novo significado para uma palavra, que ela tinha um contexto original. Não tem problema, desde que você saiba que ela está num outro contexto, então ela significa outra coisa, tá? Se você tirar ela do contexto, ela já não significa a mesma coisa. Então, se você entender isso, tá bom, você pode usar a palavra que você quiser, tá? É que às vezes eu tô aqui para dar esse esclarecimento, porque muitas pessoas ficam presas, né, no conceito literal e confundem. Ah, mas é usada nesse contexto, no outro contexto, tá? Então, vou só para esclarecer. O que acontece? Olha que legal, né? Eu peguei um exemplo aqui. Como que Paulo usava a palavra igreja, em que contexto? Tá? E olha só o que ele fala, em 1 Coríntios, de 14 a 23. Ele diz assim, se, pois, toda a igreja se congregar num lugar, olha, e todos falarem línguas estranhas e entrarem pessoas que não são da fé, né? Que ele fala aqui indoutos ou infiéis, tá? Pessoas que não compartilham com a mesma fé que você. Eles não dirão, porventura, que você tá louco? Então, vamos ler de novo. Olha só que legal. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas, por acaso as pessoas que estão de fora, que não conhecem, não vão achar que todo mundo tá louco? Ponto, tá? Tenho várias coisas aqui para falar nessa frase, né? Mas, gente, olha essa primeira parte. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar. Se essa palavra tivesse esse contexto de templo, ele falaria diferente. Ele falaria assim: se, pois, todos nós nos congregássemos na igreja, não, ele falou: se, pois, toda a igreja se congregar num lugar. Então, a única coisa que eu quero deixar para entender, de entendimento, é o seguinte: a igreja se movimenta, a igreja se congrega,
vai congregar, se reunir em um lugar. A igreja vai e a igreja volta. Você é a igreja. No contexto bíblico, a igreja é você. Você vai e você volta, não vai? O templo sai do lugar? Vai e volta? Não. A igreja, pois, se toda a igreja se congregar em um lugar, então ela vai em um lugar e congrega e se une. Quem que vai nos lugares e se une? São as pessoas. Ah, tá. E a igreja, no contexto bíblico, palavra igreja igual. Você se reúne em um lugar. Como chama esse lugar? Não sei. Você quer chamar do quê? Ponto de pregação? Você quer chamar de templo? Você quer chamar de mesquita? Você quer chamar o que você quiser chamar. Uma casa de oração? A casa de oração, né? Cachorro. Então, gente, eu posso ler outras coisas aqui, mas eu acho que não tem necessidade, né? Acho que não tem necessidade de ler mais do que isso. Agora, vou falar uma outra coisa, tá? Vamos lá. Quando, para vocês não ficar confuso, quando uma pessoa fala assim, aí a pessoa usa que a igreja é ela para falar que eu não preciso ir na igreja. Tá. Você também está errado. Porque você está misturando os conceitos. Porque você entendeu que a igreja é você, só que ela se congrega num lugar. Então é uma simples questão de português, eu acho, assim, de entendimento mesmo. Que, gente, sinceramente, eu tive muita dificuldade nisso. Acho que a vida toda. Porque eu sou péssima de português. Péssima, assim. A língua é difícil. Eu tenho muita dificuldade de concentração, né? Provavelmente tem alguma coisa assim, ou TDAH ou dislexia, porque, sinceramente, é muito difícil para mim também. Por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês, porque a gente se perde nas palavras, são difíceis de conectar, não é fácil. Mas o que eu quero dizer é que, se você acredita que você é igreja, ótimo, você é mesmo. E a igreja se congrega em algum lugar, como Paulo disse. O apóstolo Paulo, não fui eu. Né? Esse lugar você pode chamar de templo. Você não precisa chamar de igreja para você se confundir. Você chama de templo, eu vou ao templo. Ah, eu vou na casa de oração. Aí está correto. Mas eu vou te falar, você como igreja, você não tem que ir na casa de oração? Porque o que você faz na casa de oração? Você se congrega. O que é congregar? Você se junta com outras pessoas, tá? Ah, mas precisa? Não sei. O que você acha de você viver isolado, sozinho? Não é ruim? Não é legal quando você encontra outras pessoas que têm o mesmo pensamento que você e a conversa flui e você se diverte e você troca informações e conhecimento? Gente, a igreja, que é você, precisa se reunir com outras pessoas, porque você é um ser humano que o ser humano é relacional. Agora, precisa ser num templo? Esse se congregou num lugar? Não. Sabe? Por exemplo, se tiverem, vocês sabem, 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aonde pessoas se encontram, que são igreja, se encontram, ali é um templo.
Ali ocorre um culto a Deus. Você está falando de coisas boas, você está falando de coisas sobre Deus, ali ocorre um culto. É um culto a Deus. O que é o seu culto a Deus? É você viver uma vida conforme Deus, como Jesus pediu para que você vivesse. Você já está cultuando com as suas palavras, com os seus gestos, com o seu comportamento. Isso já é um culto. Dispensa você ir no templo? Depende de você. Eu acredito que não dispensa. Porque é muito importante esse reforço social que o templo, que as pessoas que se reúnem no templo dão, né? Uma pessoa que tem o mesmo pensamento que você, ela te impulsiona, tá? Pensa numa roda de amigos que você tá. E você tem um pensamento de crescimento. E a maioria dos seus amigos pensa como você. Você ganha impulso, você ganha motivação, você ganha pessoas que vão te ajudar naquilo que você projeta, no seu sonho. Se você está num restaurante e as pessoas pensam como você, pensam para o bem, pensam para frente, estão te dando conselhos, estão te impulsionando, ali vocês se congregaram, sabe? Então, o que eu queria deixar para vocês, né, é o seguinte, esse significado, né, que ele se perdeu um pouco. Essa igreja, ela foi tirada do contexto da Bíblia e essa palavra se transformou num outro contexto, dentro de uma nova realidade, que hoje significa templo. E quando você confronta os dois contextos, é lógico que não tem sentido nenhum, porque você tirou a igreja do contexto e colocou no outro. Você deu um outro significado para a mesma palavra. Posso dar um exemplo para vocês, que é muito fácil? A palavra manga. Eu falo assim, eu comi manga hoje. Aí, você pode pensar assim, bom, ou ela comeu a manga da camisa dela, ou ela comeu a manga fruta. Só que se eu tiver numa feira e eu falar assim, hoje eu comi manga, você vai falar o quê? Que eu comi uma blusa com a camisa? Não, porque o contexto já está dizendo que o significado da mesma palavra é a fruta. Agora, vamos supor que eu tiro ela do contexto. Eu tô fazendo uma brincadeira com os meus amigos, né? Aí eu tô lá num shopping. Aí eu chego pro meu amigo e eu falo assim, nossa, eu tô com tanta fome, mas assim, eu preciso comprar uma roupa, eu preciso comprar uma blusa. Preciso comprar uma blusa. E eu tô no shopping, só que eu tô com muita fome, só que eu tô com muita pressa. Tô com muita pressa. Aí ele vira pra mim e fala assim: ah, o que é mais importante? Você comer ou você comprar roupa? Por acaso você comer manga vai deixar você de pé? Você comer uma roupa, um tecido vai deixar você de pé? Olha só, você usou a mesma palavra em dois contextos diferentes, totalmente diferente o significado. E é nisso que as pessoas ficam debatendo. Não, porque a igreja sou eu. Não, porque você tem que vir para a igreja. Gente, é uma questão de cada palavra no seu lugar tem o seu significado. Tá? Então, assim, a igreja somos nós. Nós somos a igreja. Cada um de nós somos a igreja. No significado bíblico, dentro do contexto bíblico. E você vai à igreja? Não. É a igreja que vai no lugar. É correto ir à igreja? É correto ir à igreja se você se sentir bem naquele lugar junto com aquelas pessoas. E aquilo fazer algum sentido e algum movimento em relação ao seu crescimento. Se não fizer sentido para você, ir num templo, aquele templo não fizer sentido, as pessoas não
se conectarem comigo, não ser um ambiente que eu gosto de estar agradável, eu não vou naquele templo. Eu vou procurar um outro? Vou procurar um outro que eu me sinta que as pessoas têm mais, eu tenho mais afinidade com as pessoas, que eu acho que as pessoas pensam um pouco como eu penso, né? Mas, gente, viver em sociedade é importante. O templo reúne pessoas, é uma sociedade, é uma parte da sociedade. Você se relacionar com pessoas iguais a você é ótimo. Diferentes também. Mas assim, pessoas que têm a mesma linha de pensamento que o seu, sabe? Então, e que esteja de acordo com a palavra, lógico, né? Lógico. De acordo com o seu entendimento da palavra e de acordo com que você se sinta bem, que você se sinta acolhido, que você sinta que você está se sentindo agradável, que você goste das pessoas, que você goste do pastor, né? Que você se sinta bem indo, realizando as atividades. Aí você vai. Mas e se você não for? Muda de templo. Vai num lugar que você se sente bem, que a palavra é a mesma. Ah, mas eu posso orar em casa. Pode. Mas pensa bem. Amar ao próximo como a ti mesmo. É o primeiro mandamento, tá? Aí você não convive com ninguém, você vira um bicho, né? Você não, eu não vou falar com ninguém, eu tenho a minha fé, eu não converso com ninguém, eu não vou na igreja. E como é que você imagina que você vai amar o próximo sem você ter contato com o próximo? Porque o seu próximo é justamente as outras pessoas, qualquer pessoa que não seja você. Aí você tem a missão, como primeiro mandamento, de amar o próximo. Só que o próximo, você não quer contato com o próximo, porque você não é obrigado. Como que a igreja é uma oportunidade de você amar o próximo? Sabe o que é a igreja? É uma ferramenta que vai fazer você conviver com pessoas que você não vai gostar muitas vezes a princípio, mas depois você vai aprender a amar. E eu vou falar para você, amar o próximo é mandamento, tá? Então, se relacionar, você não ama o próximo sem relacionamento. Ou seja, relacionamento é mandamento. Amar ao próximo é mandamento. Que só é conseguido com relacionamento. Você não se relaciona se você não se reúne, se você não está com outra pessoa. Ou seja, se reunir é mandamento. Ah, mas precisa ser numa igreja? Não precisa, mas você precisa conversar com as pessoas sobre a sua fé. Pelo menos uma. Se tiver duas, Deus ali está. Quanto mais, melhor. Mais gostoso, né? Mas nem que seja na internet, nem que você, sabe, tenha um amigo só. Isso você precisa falar, exercitar a fé. E a igreja é uma igreja que eu falo, tá? É o templo agora, estou usando outro sentido. O templo é uma ótima oportunidade para você exercer todo o caráter de Deus, que ele é praticado no outro. A bondade é praticada no outro. A mansidão é praticada no outro. Os frutos do Espírito é praticado no outro. Se não tem outro, com quem eu pratico? Se eu não pratico, eu não tenho. Eu só tenho o que eu pratico. Se eu leio, eu não tenho. Se eu estudo, eu não tenho. Eu tenho só o que eu pratico. Porque a fé sem ação é morta. A sua fé, se você não pratica, ela morre. Você não tem. Você estudou, você tem um conceito, mas você não tem.
Então, você precisa das outras pessoas que você praticar, tá bom? E a prática leva à perfeição, que é Jesus. Fiquem todos com Deus.